Oi, Jaime, tudo bem? Professor, puxa, mas que chuvinha fora de hora, hein? Você chama isso daí de chuvinha? É uma tromba d'água. Mas você vai ver, passa logo. Pelo menos eu já tô de banho tomado. E é mesmo, você tá tudo molhado, né? Faz o seguinte, pega uma toalha seca que tá lá no meu quarto, tá? Tá em cima da cadeira. Pode pegar lá. Legal esse seu roupão, hein, professor? Espero que você não se importe. Não, não importa, não. Só que isso daí não é um roupão, não. Isso daí é um kimono de judô que eu usava quando tinha sua idade. Ah, é mesmo? Olá, bem que você disse. A chuva já era. Ah, eu falei pra você. Chuva muito forte, passa rapidinho. Bom, deixa eu... Nossa, tá ensopado. Eu vou colocar na secadora. Você vai se servindo de chá. Tá bom. Tá bom? Tá ok. Chá. Eu tô todo ensopado com a água da chuva e ainda vou tomar água quente com açúcar. É água pra todo lado. Então, Jaiminho, pensando na vida, é? Não, é que eu estava aqui pensando. Sim. Se na superfície do nosso planeta existe tanta água, por que a Terra não se chama planeta água? Poxa, uma boa pergunta, hein? Quer ver? Nosso organismo precisa de água para sobreviver, não é isso? Uhum. Só que a gente não vive o tempo inteiro na água, né? É verdade, a gente precisa de terra firme. Pois é, seguindo essa linha de raciocínio, a gente já chega na resposta. O planeta chama-se Terra porque é na Terra que a gente vive. É isso aí. E com uma resposta tão simples, eu acho que minha pergunta foi meio boba, não foi não? Não, não foi boba, não, que é isso. Olha, tem gente que tem uma resposta muito mais complexa do que essa que eu dei. Pode estar certo, viu? Então tá bom, então eu vou fazer outra pergunta. A água do nosso planeta não vai se acabar nunca? Tá aí outra boa pergunta. A resposta disso está no ciclo hidrológico da Terra. Já ouviu falar? Já ouvi falar, só que eu não sei bem ao certo o que é. Tudo bem, então vamos dar uma olhadinha no monitor. Vem aqui. Planeta Água. Este nome seria o mais adequado para o planeta que habitamos, porque 3/4 de sua superfície são cobertos de água. Também poderia chamar-se Planeta Água, porque é a substância indispensável para a vida. Toda planta e animal precisam de água para se manterem vivos. Para o homem, a água é insubstituível no dia a dia, na indústria, no lar, como via de transporte, como meio de recreação e na agricultura em forma de irrigação. Então pode-se imaginar que deve existir na natureza uma maneira de produzir muita água, já que é usada constantemente. Este raciocínio, embora correto, leva a uma conclusão errada, já que a natureza produz água em pequeníssima quantidade. A verdade é que a natureza mantém a quantidade de água existente desde a formação do planeta. Isto é possível por meio da evaporação e da condensação. A água, não importa onde esteja, do estado líquido, passa para o estado de vapor, graças principalmente ao calor do Sol. Este vapor mistura-se ao ar e vai formar as nuvens. O vapor de água, acumulado em nuvens, ao encontrar uma porção de ar mais frio, retorna ao estado líquido e cai como chuva. Quando a temperatura é suficientemente baixa, o vapor d'água se condensa em forma de cristais de gelo e cai como neve ou granizo. Essa passagem da água líquida para vapor e do vapor para a água líquida ou sólida é o que se denomina ciclo da água. Ora, o que é a natureza? E pensar que algumas pessoas não estão nem aí. Então, esse desmatamento desenfreado acaba quebrando esse ciclo hidrológico da Terra, né? Por isso que não é uma boa você arrancar as árvores sem replantar outras no lugar, né? E isso é grave. Aquela árvore lá em frente de casa eu plantei com meu pai. Muito bem. Se todo mundo fizesse isso, seria bem melhor, né? Oh. Bom, agora a gente estava falando da água, né? A água possui muitas propriedades. Eu vou mostrar uma delas para você. Vem aqui. Ô, Jaime, tira essa fruteira, esse bule para mim, por favor. Tá ok. Bom, eu vou mostrar uma experiência super interessante para você. Você já viu a água entortar? É impossível a água entortar. Ah, então você vai ver isso hoje. Bom, uma experiência que você já conhece é aquela de passar o pente, né, no cabelo e aproximar de um papel. Ele atrai o papel, né? Nós vamos fazer isso daqui com um pedaço de vidro, tá? O que você vai fazer? Você vai atritar com tecido
e daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer. Então, vai lá tritando, mas com força, hein? Tá? Enquanto isso, eu vou colocando um pouco de água aqui nesse recipiente. Tá aqui. Pronto. Força aí, hein, garoto? Tá aqui. Bom, então, vamos observar primeiro o que vai acontecer. Pronto, a água está caindo. Atritou direitinho? Direitinho. Tá. Então, presta atenção nisso. Ih, não foi muito. Presta um pouco. Eu tô fraco. Olha lá, ó. Você viu? Uhum. Um pouquinho mais. Opa. Ixi. Mas tá dando para perceber, né? Ocorre uma certa atração, ele sofre um desvio. Quanto mais seco está o tempo, melhor esse desvio você vai perceber. Porque com um pouco de umidade, ele acaba não tendo um efeito muito acentuado. Olha lá, ó. Ah, Tá vendo? Então, e aí, gostou? gostei. Nunca viu isso, né? Não. Agora, nós precisamos saber explicar o porquê que isso acontece, né? Uhum. Olha, acontece o seguinte, qual é a fórmula da água, hein? Fórmula molecular da água? H2O. H2O, né? Então, isso significa que eu tenho, na molécula de água, 2 átomos de hidrogênio e... Um de oxigênio. Ótimo. Acontece que essa molécula de água, ela apresenta polaridades. Então, os átomos de hidrogênio ficam positivos e o átomo de oxigênio fica negativo, ok? Muito bem. Quando você atrita esse bastão de vidro com esse pedaço de lã, ele acaba ficando positivo. Por quê? Porque a lã acaba roubando cargas negativas, sobram as cargas positivas. Agora, veja bem, eu tenho esse bastão com cargas positivas e as moléculas de água estão caindo e tem uma parte que é negativa. Negativo com positivo vai fazer o quê? Se atraem. Se atraem. Então, ao aproximar do filete de água, ocorre essa atração. Tá vendo? Então, é isso que explica o fenômeno. Mas eu nunca tinha visto água entortar. Então, esse fenômeno ocorre devido à polaridade das moléculas de água. Agora, um outro efeito que acontece também devido a essa polaridade são as chamadas pontes de hidrogênio. Bom, por que isso acontece? Quando uma outra molécula de água se aproxima dessa, veja bem, ela sempre tem um polo positivo e negativo. O polo negativo de outra molécula, né, outro oxigênio, vai ser atraído por esse polo positivo, hidrogênio. E vão formando pontes, né? Uma cadeia, na realidade, de moléculas. Bom, eu vou mostrar isso daí para você numa animação. Isso daí vai ficar bem claro. Vem aqui comigo. Então, veja aí, as várias moléculas de água, né? O polo positivo de uma vai atrair o polo negativo da outra, ou seja, o hidrogênio vai atrair outro oxigênio, tá? Então, você tem uma união de 2 moléculas. E assim sucessivamente. Então, isso acontece com várias moléculas, por isso a gente chama de ponte de hidrogênio, tá? Então, deu para entender direitinho o que é ponte de hidrogênio? Vendo as imagens fica bem mais fácil, Certo. mas... Mas o que, Jaime? Fale. Mas eu fico com medo de fazer alguma pergunta meio boba. Ah, rapaz, pare com isso, né? Porque, olha, pergunta boba só faz quem não está interessado na resposta. Então tá bom, então eu vou fazer uma pergunta. Tá. Se eu ligar um fio na tomada e a outra ponta colocar num copo com água, essa água vai dar choque? Bom, você quer dizer que se essa água vai deixar a corrente elétrica passar ou não? Tá. Se a água for pura, não passa a corrente elétrica. Ué, mas o bastão atraiu a água? Ah, mas isso é pelo fato da molécula de água apresentar polaridades. Então, Então, isso daí não significa que ela vai deixar a corrente elétrica passar. e aquela experiência de colocar sal na água? Eu já vi o pessoal fazendo isso lá na escola. Tá bom, então vamos fazer essa experiência aqui mesmo, tá? Legal. Vamos lá. Ô, Jaime, tira esse sistema pra mim, por favor. Só deixe os modelos das moléculas aí, tá? Ok. O que mais que eu vou precisar? Ah, pegue o saleiro também. Tá aqui. Bom, primeiro, eu tenho aqui nesse recipiente água destilada, tá? Então só tem moléculas de água aí, mais nada. Água purinha. Vou colocar nesse recipiente. Pronto. Já foi.
Agora, para você entender direitinho essa experiência, você vai ter que entender como é que funciona esse sistema elétrico aqui. Deixa eu ligar na tomada. Está aqui. Bom, eu tenho uma lâmpada que está ligada na tomada e eu tenho dois extremos aqui, duas conexões, né, abertas, dois pedaços de fio. Bom, o que acontece? Quando eu fechar esse sistema, a lâmpada vai acender. Ou seja, eu estou colocando um pedaço de metal, um pedaço da colher, e com isso vai passar corrente elétrica. Tá? Então, esse meu sistema simples, ele detecta a passagem de corrente elétrica. Toda vez que a corrente elétrica passar, ela vai acender. Tudo bem? Bom, então, está aqui a água pura. Tá? Eu vou ver se essa água pura conduz eletricidade. Não acendeu. Não acendeu. Então, a água pura não conduz corrente elétrica. Tudo bem? Agora, eu vou pegar o sal. Cloreto de sódio, NaCl. Tá? Então, vamos ver se o sal conduz corrente elétrica. Também não. Também não acendeu, né? Agora, vamos misturar os dois. Espera um pouco. Colocar o sal nesse recipiente. Aqui, um pouquinho mais. Vamos misturar. Olha lá. Ué, Tá vendo, olha? por que acendeu? Então, isso daí que é interessante, né? O sal sozinho não conduz corrente elétrica, a água pura também não conduz corrente elétrica, mas a água com sal conduz corrente elétrica. Como é que a gente pode explicar esse fenômeno, hein? Bom, eu vou explicar através das moléculas. A molécula de sal, como eu falei para você, é NaCl. Então vamos supor que essa bolinha vermelha represente o Na, tá? O sódio, né? E essa bolinha verde, o Cl, o cloro. Quando você coloca essa molécula de NaCl dentro da água, o que ocorre? Ocorre uma ruptura da ligação química. Tá? Então, os dois átomos sofrem um processo chamado processo de dissociação. O Na fica positivo, o Cl fica negativo. Então, eu vou ter cargas livres que se movimentam na água. E, com isso, vai ter a passagem de corrente elétrica. Tá? Então, é isso aí. A água pura, ela não conduz corrente elétrica, mas se você colocar sal, ela vai passar a conduzir. A gente está falando tanto sobre água e agora sobre sal que eu até fiquei com sede. Ué, pega um pouco de água para você. Tem água aí na geladeira, tá? Professor, Oi. e se eu parasse de beber água? Ficasse vários dias sem tomar um gole d'água? Mas continuasse comendo? É claro, né, professor? Sem comida não dá. Tá, não ia acontecer nada. Mas o nosso organismo não precisa de água? Precisa, mas nos alimentos que você come tem água. É, mas eu não estou falando das frutas. Estou falando se eu comesse só bife, por exemplo. Bom, mas na carne tem água. E muito mais água do que você imagina. Ah, professor, e tem uma coisa que eu sempre quis saber. Qual a diferença desta água e da água destilada? Bom, a diferença está no grau de pureza. A água destilada é livre de impurezas. Então a água que a gente bebe é suja? Não, é que essas pequenas impurezas que tem não fazem mal para o organismo, não. Eu vou mostrar para você, então, como é que se faz uma destilação, tá? Esse processo de destilação, tá bom? Vamos lá. Jaime, você pode tirar essa experiência para mim, por favor? Essa? Isso, coloque lá atrás. Enquanto isso, eu já vou preparando esse outro sistema. Então, preciso acender o fogo. Você já viu alguma vez esse conjunto todo? Conjunto todo não, só viu bujão de gás. Bujão de gás, né? Tá aqui. Pronto. Bom, então, enquanto ele vai aquecendo a água, eu vou explicando para você o que vai acontecer. Eu tenho aqui uma fonte de calor, né, esse bujão de gás aquecendo esta água. Esta água está impura, ela contém sal, muitas impurezas aí, enfim, né? Bom, à medida que a água é aquecida, ela vai passar do estado líquido para que estado? Vapor. Isso, vai passar para o estado do vapor, né? Então esse vapor vai passar por esse tubinho aqui, tá vendo? Tem uma abertura, porque o sistema está todo fechado, só tem essa abertura. Esse vapor vai passar pelo condensador e vai se resfriar. Quando você resfria o vapor, ele passa desse estado vapor para que estado? Líquido. Líquido, muito bem. Então, finalmente, no final desse condensador, eu vou ter água pura passando por aqui, tá? Então, o nome desse cilindro de vidro é condensador. Como é que ele funciona? É assim,
primeiro, você viu que eu liguei um registro, né? A água que entra por aqui, é água a temperatura ambiente. Essa água vai subindo por esse condensador, tá? Até atingir essa outra saída, tá? E essa água é liberada. Muito bem. Então, esse sistema vai resfriar o vapor para que ele possa se condensar. Por isso o nome condensador, ok? Então, veja só, a água já está entrando em ebulição aí. Ela já está passando do estado líquido para o estado vapor, tá? Então, essas gotinhas vão subindo. À medida que elas atingem as paredes do condensador, elas se resfriam e passam para o estado líquido. Agora, uma observação interessante. Bom, eu falei para você que essa água que está no recipiente, está fervendo aí, ela está cheia de impurezas, né? Quando a água ferve, essas impurezas se mantêm aí, elas não saem. As únicas moléculas que saem, que efetivamente passam do estado líquido para vapor, são as moléculas de água, tá? Então, por isso que a água que vai começar a cair, olha, já começou a pingar aqui desse lado. Essa água que está pingando desse lado é água pura, é água destilada, tá bom? Então, este é o processo de destilação. Ah, eu já vi alguma coisa sobre isso, aquelas máquinas a vapor. Isso. Bom, as máquinas a vapor utilizam o vapor também para movimentar um eixo, movimentar algum pistão, né? Mas daí é calor convertido em trabalho, que é um assunto que a gente vai ver outro dia, tá? Eu nunca pensei que a água fosse tão interessante. Então vamos falar mais um pouco sobre a água? Tá. Peraí, deixa eu ver uma outra propriedade. Você sabia que ao resfriar a água, ela se dilata? Por exemplo, você já deve ter percebido o estrago que uma geada causa nas plantas. O estrago da geada em uma planta. Já vi sim, nas férias que eu passei lá em Santa Catarina. Era inverno e tava um frio. Então você deve ter percebido que as plantas sofrem muito com frio, né? Parece até que elas foram queimadas. Esse aspecto queimado ocorre porque as células, elas acabam arrebentando, as paredes das células acabam arrebentando. Por quê? Dentro da planta, dentro das células, tem água. E a água, ao ser resfriada a uma temperatura abaixo de 4 graus Celsius, ela começa a aumentar o volume, ela começa a se dilatar. Mas quando ela dilata, ela arrebenta as paredes das células, dando aquele aspecto de queimado, né? Então é por isso que quando a garrafa de refrigerante fica muito tempo no congelador, ela quebra? É isso aí. Bom, a água é uma exceção, porque a maioria dos materiais, quando você diminui a temperatura, a tendência deles é contrair, né? Ocorre a contração desses materiais, eles diminuem o seu volume. Mas a água, quando você diminui a temperatura, ela tende a dilatar. Então, por isso que ocorrem esses fenômenos. Bom, deixa eu ver. Eu vou mostrar para você uma outra experiência que relaciona uma das propriedades da água também. Vamos ver. Oba! Jaime, só tira esse equipamento para mim da outra experiência. Deixa a água, tá? Ok. Bom, deixa eu ver. Vou precisar de bastante coisa. Pegue fósforo. Tô pegando aqui o bico de Bunsen. O que mais que eu preciso? Uma pedrinha de gelo dentro desse tubo aí de ensaio. Bom, isso. Pode colocar aí dentro do tubo. Muito bem. Vou acender o bico de Bunsen. Uma fonte de calor, né? Vou mostrar para você que a água é isolante térmico. Agora coloque essa água dentro do tubo. Até a boca? Até a boca. Isso. Muito bem. Pode guardar essa água. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essas arruelas metálicas, tá? Estão aqui na minha mão para manter o gelo lá no fundo desse tubo. Então, lá vão as arruelas. E vai o gelo para o fundo. Agora colocar esse bico de Bunsen como fonte térmica aqui, ó. Fonte de calor para essa água. Veja bem, a água transporta o calor através de um sistema de convecção. Mas por condução, a água não conduz calor de forma alguma. Ele é um isolante térmico. Ou seja, vou mostrar para você que, embora esteja aquecendo esta parte do tubo, essa parte superior, a água vai chegar até ferver. Mas o pedaço de gelo que vai estar lá no fundo vai continuar no estado sólido, tá? Mostrando para você que o calor não vai ser conduzido, tá? Então vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho mais essa chama para esse processo ser um pouco mais rápido. Então, nós já vimos várias propriedades da água, né?
Primeira propriedade é que a molécula da água é polar, né? Então a molécula possui polaridades, polo positivo, polo negativo. Outra propriedade qual que foi? Que a água é um isolante elétrico, ou seja, a água não deixa passar corrente elétrica, né? Nós vimos também como é que a gente pode destilar a água, né? Conseguir água pura através daquele sistema. Finalmente a gente está vendo agora o fato da água ser isolante térmico, tá? Então, olha lá, já estão formando algumas bolinhas e logo, logo já vai começar a ferver isso daí. Mas por que o gelo fica boiando? Bom, quando a gente abaixa a temperatura da água e ela passa do estado líquido para o estado sólido, o que acontece com o seu volume, hein? Aumenta. Aumenta o volume. Aumentando o volume, então o gelo tem um volume maior que a água. Então o gelo vai ter uma densidade menor que a água e aí ele flutua. Ah, eu já aprendi alguma coisa sobre densidade lá na escola. Isso. Mas como é que se forma a neve? Bom, deixa eu apagar o sistema aqui. Eu já vou mostrar para você numa animação. Vem aqui no monitor. Bom, aí você tem duas camadas de ar. Uma camada de ar frio e uma outra camada quente, né? Essa camada de ar quente vai subir e com ela carrega umidade. Ela vai carregando umidade até as partes superiores, formando as nuvens. Você sabe que essas nuvens, ao perder calor para o meio ambiente, vão condensar a água. Né? A água vai passar para o estado líquido, ficar em forma de chuva. Agora, se a temperatura estiver muito baixa, essa água é transformada em pequenos flocos de gelo, no caso é a neve. Está decidido. Algum dia eu ainda vou esquiar na neve. Muito bem, então você aprende, depois você vai me ensinar, tá legal? Você não está botando uma fé? Quer apostar? Não, tudo bem, tô acreditando, você vai aprender, depois você me ensina, tá bom? Agora, e patinar no gelo, você gosta? Tem várias pistas de patinação aqui no Brasil. É, patinar no gelo. Interessante. Os patinadores deslizam com tanta facilidade. Eles se equilibram em lâminas metálicas que ficam nas solas das botas, né? Deve ser super fácil sair deslizando, cortando gelo. Ah, sim, é tudo fácil, né? Esqui, patinar no gelo é muito fácil. Bom, mas aproveitando que a gente está falando em gelo, existe um outro fenômeno ligado ao gelo. Qual o fenômeno? Bom, ele é conhecido como regelo. Deixa eu mostrar para você. Você pega essa mesinha e coloca lá na frente, por favor. Na frente? Isso. Enquanto isso, eu vou pegando uma barra de gelo na geladeira. Aqui. Pronto. Bom, agora outra ajudazinha. Você vai segurar esse arame aqui, direitinho pra mim, tá? Enquanto isso, eu vou colocando dois pesos. E aí você já vai entender o que é isso. Pronto, coloca um pouco mais pro meio. Isso. Tá feito. Bom, o que vai acontecer? Repare que o fiozinho já está passando pelo gelo. Então, à medida que eu coloquei esses dois pesos, eles vão criar uma pressão. Aumentando a pressão sobre o gelo, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, essa é uma característica importante. Sempre que você aumenta a pressão do gelo, a tendência dele é passar do estado sólido para o líquido, derreter, né? Mas só que, ao passar por essa região, aquele líquido, a água, né, que já tinha passado do estado sólido para o líquido, ela vai ficar sem essa pressão. Então ela vai voltar ao estado sólido, percebe? Por isso que a gente chama de regelo. Então, o gelo primeiro derrete, passa para o estado líquido, né, pelo fato de ter recebido a pressão. Depois que esse fio passou, essa água vai voltar ao estado sólido, o chamado regelo. Então, perceba essa região que o fiozinho passou. Tá vendo o que está acontecendo? Então, já foi coberta. Isso já foi coberto. Por quê? Esse gelo, essa água, né, derretida voltou ao estado sólido. Então deixa eu colocar um pouco mais de pressão aqui para o sistema ir mais rápido. Bom, acontece o seguinte, se você deixar isso daqui durante um bom tempo, esse fiozinho vai cortar essa barra de gelo, tá? Mas esse gelo não vai quebrar ao meio. Por quê? Porque aquela água que derreteu vai voltar ao estado sólido, tá bom? Deixa eu até tirar essas partes aqui para você ver como que esse gelo já ficou preso.
ou melhor, esse arame, né, ficou preso no gelo. Olha, tá vendo? Olha, que legal. Então, porque aquela outra parte que derreteu voltou ao estado sólido. É isso aí. Bom, deixa eu colocar esse gelo lá para não fazer muita sujeira, tá bom? Coloca o carrinho lá atrás para mim. Tá bom, professor. Tá, obrigado. Então você entendeu, né? O fenômeno chamado regelo, também conhecido como efeito Tyndall. Eu estava aqui pensando, patinar no gelo deve ser bem mais seguro que esquiar na neve, não é? É, esquiar na neve é o esporte mais radical, né? É, e o tombo é bem maior. E além disso, pode acontecer uma avalanche naquelas montanhas. Pronto, eu tô vendo que você vai perder essa aposta, hein? Não, eu vou ganhar. Bom, mas por falar avalanche, vou entender como é que ela ocorre, tá? Tá ok. Nas regiões montanhosas de clima frio, onde no inverno há precipitação de neve, criam-se condições favoráveis ao surgimento da morte branca, a avalanche. A avalanche é uma massa de neve que desliza pela encosta de uma montanha. Desaba sem aviso prévio, destrói tudo à sua passagem, sepulta o que encontra, muitas vezes sem deixar vestígios. O deslizamento ocorre porque o acúmulo de neve nos declives ultrapassa o peso que pode manter o equilíbrio. As camadas mais profundas se liquefazem ou formam placas sólidas. Basta então um pouco mais de neve, um vento forte, um tremor de terra insignificante ou uma vibração mais forte do ar. Os especialistas reconhecem frequentemente as condições que dão origem às avalanches pelo exame do terreno, pelo exame da neve e do tempo da região. Para auxiliar a prevenção de avalanches, replantam-se árvores e erguem-se barreiras. Avalanche é um negócio impressionante mesmo, hein? Então, deu para entender como que ocorre a avalanche, né? Deu. Ótimo. Então, vamos aproveitar que a gente está aqui e você vai responder um teste para mim, tá bom? Qual é a fórmula molecular da água? H2O. Facinho o teste, hein? É. Bom, professor, eu preciso ir embora. Eu posso ir com o seu roupão? Amanhã eu te trago ele lavadinho. Tá legal, pode ir. Mas só que isso daí não é um roupão, já falei pra vocês. Isso daí é um kimono de judô. E é mesmo. Tchau. Tchau. Sem querer abusar, eu posso levar também seu guarda-chuva? Pode ser que caia outro pé d'água. Tá, eu preciso sair, mas eu acho que não vai chover, não. Pode levar. Então tá bom. Amanhã eu venho buscar minhas roupas, tá? Tá, Tchau. tchau. Vamos pra escola. Ah, meu Deus, onde que eu deixei a chave do carro, hein? Ah, não. Ah, não é possível. Bem agora que eu tô sem guarda-chuva e sem chave do carro, começa a chover. Ué, você voltou, é? Claro, eu estou com seu guarda-chuva. E a minha obrigação é oferecer carona a você. Nossa, eu fico emocionado com a sua solidariedade, viu? Por quê? Ué, isso mostra que eu tenho bons amigos, né? É. Então vamos lá, Vamos lá. vai.